Bem-vindos à nossa última aula do curso sobre discursiva em checklist. Aqui a aula vai ser corrida, entendeu? Eu vou trazer alguns pontos para vocês. Caso o tema proposto caia na sua prova, você consiga alinhar as suas argumentações dentro da discursiva, ok? Não vou explicar conceitos. É possível que eu indique que você leia algum conceito da legislação, mas não vamos ter uma aula teórica. Então, relacionei alguns pontos que você precisa lembrar na hora de escrever sua discursiva, tá certo? Trouxe alguns pontos genéricos que você pode usar para qualquer tema. Por exemplo, políticas públicas. Vamos passar para o nosso checklist de temas. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do trabalho infantil, criança e adolescente. Lembrando que não se usa o termo trabalho do menor, tá? O trabalho do menor, ela tem uma nomenclatura pejorativa referente ao Código de Menores, que trazia a penalização, né, a criminalização, simplesmente por ser um fato de uma criança estar abandonada ou estar em estado de vulnerabilidade, miserabilidade. Então, na sua discursiva, não se refira ao trabalho infantil como o trabalho do menor, ok? Você pode se referir a menor de 18 anos, mas não apenas ao trabalho do menor. Se acabou escrevendo pela força do hábito trabalho do menor, coloque do menor de 18 anos. Vamos então para o nosso checklist. Lembrando que o trabalho infantil, criança e adolescente, ele é um trabalho proibido. Isso quer dizer o quê? Que se for executado, a criança ou adolescente terá direito a todas as verbas. Por quê? Porque o trabalho proibido, ele é diferente do trabalho ilícito, em que eu tenho objeto ilícito. Aqui ele é nulo. Aqui no proibido ele é anulável ou nulidade relativa, tá? Então, aqui ele vai ter o reconhecimento, inclusive, do vínculo de emprego, exceto a administração pública, né? Por quê? Porque a gente precisa de concurso público. Certo? Lembraram? Então, nós temos as idades de 14 anos para o aprendiz, 16 anos para qualquer idade que não seja prejudicial e 18 anos nós temos a idade plena, né? Lembrando que tem algumas atividades que só podem ser exercidas com 21 anos de idade. Mas o que a gente trata de trabalho infantil da criança e do adolescente são essas idades, 14, 16 e 18. Temos o princípio da proteção integral lá na Constituição Federal. Quando se fala em trabalho infantil, se protege, né, o desenvolvimento físico, psicológico, moral, cuidado com isso aqui, e social da criança e do adolescente. A aprendizagem, a gente já vai falar, é uma espécie, né? A gente aqui fala de 14 a 24 anos, mas é uma espécie de proteção do trabalho. A aprendizagem é aquela atividade técnico-profissional que torna, né, que busca aí trazer uma profissão futura ao aprendiz. Não pode esquecer piores formas de trabalho infantil. Nós temos o nosso mnemônico, né, PEPs, pornografia, escravidão, prostituição, segurança, saúde e trabalho e atividades ilícitas, né? Esse é o nosso mnemônico. Lembrando que o trabalho doméstico é um trabalho que está na lista TIP, artesanato também está, e óbvio, construção civil. Cuidado também, porque na lista TIP nós temos a proibição de crianças em logradouros, trabalho nas ruas. E a CLT, ela autoriza desde que tenha uma autorização do juiz, tá? Então, isso é um fato controvertido. Eu vou pedir para vocês observarem o enunciado. Se falar piores formas de trabalho infantil de acordo com a lista TIP, logradouros e ruas não pode. Se vier falar da CLT, cobrando a CLT e falando de autorização do juiz, aí, se não tiver outra alternativa, né, que exclua esse logradouro que mencione a lista TIP, aí vocês vão pela CLT. Vocês podem conectar o trabalho infantil com a pobreza, tá? Por quê? A pobreza é apontada
como uma das principais causas do trabalho infantil. Famílias que não podem manter o próprio sustento, eles meio que potencializa o risco da inclusão precoce da criança e do adolescente no trabalho, tá? Então, e aí, quando a gente faz essa conexão, a gente vai ter uma evasão escolar também. Isso, a criança acaba tendo aí dificuldades de frequentar a escola justamente pelo cansaço, pelo trabalho, pela jornada, inclusive jornada irregular, às vezes trabalho noturno, que a gente sabe que não pode, o menor de 18 anos não pode prestar trabalho noturno, nem em lugar salubre, nem trabalho perigoso, e penoso também não pode, tá? Aqui o penoso está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, há uma relação da conexão com a pobreza, a evasão escolar também há essa conexão. E por que que se utiliza o trabalho infantil? Porque desde a Revolução Industrial, e aí você vai puxar os argumentos lá da sociologia, a mão de obra é mais barata. E sem contar a influência que as pessoas têm na criança, no adolescente que está em pleno desenvolvimento. Então, se utiliza dessa mão de obra proibida justamente porque ela é mais barata, tá certo? Como eu disse aqui, vocês podem fazer, né, essa menção à exploração na Revolução Industrial, em que crianças a partir de 5 anos chegavam a trabalhar 16, 18 horas por dia. A luta, inclusive, sindical, a organização sindical, ela surge justamente em proteção não só às crianças, mas a limitação de jornada de trabalho como um todo. E aí vai lutar para a diminuição e proibição do trabalho infantil, também das mulheres, que ambos são vulneráveis diante do mercado de trabalho, recebem menos e por isso a mão de obra mais barata, e é por isso que existe essa necessidade de proteção dos vulneráveis, incluindo trabalho infantil e as mulheres. Temos aí a associação com o trabalho escravo contemporâneo, ou seja, a maioria dos trabalhos desenvolvidos pela criança e pelo adolescente são em condições análogas a de escravo. Primeiro, porque já é um trabalho proibido, né? Segundo, porque por ser um trabalho proibido, não existe a regulamentação, não tem anotação na CTPS, não tem observação das normas mínimas de segurança e saúde do trabalho, então existe toda essa associação também com o trabalho escravo. E aqui o importante, né? Você, auditor fiscal do trabalho, tem competência para combater o trabalho infantil. Inclusive, se você for lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, Inspeção do Trabalho, você vai ver diversas notícias dos auditores fiscais do trabalho no combate ao trabalho infantil. Lembrando que o trabalho precoce não garante a vida bem-sucedida, ou seja, aquela crença de que eu trabalhei desde cedo, estou aqui vivo e sem traumas, não existe. Por quê? Porque o trabalho precoce, quando a gente fala de trabalho precoce, gente, eu não estou dizendo aquele estágio que você vai e fica 4 horinhas lá na frente do computador. Aqui eu estou falando do trabalho precoce, eu estou falando daquela criança que passa 6, 7 horas descascando castanha de caju com um martelo sentado numa pedra, tá? Então, esse trabalho precoce, essa ideia de que criança tem que trabalhar mais cedo para criar mais responsabilidade, ela não garante uma vida bem-sucedida. Não importa a opinião que você tenha, neste momento, para a sua prova, é essa tese que você tem que levar. E acredito que depois, quando você assumir o cargo, você vai encontrar e você vai ver muitas coisas que vão fazer você pensar diferente, caso o seu pensamento seja diferente disso, tá? Então, o trabalho precoce não garante vida bem-sucedida. A criança tem que brincar, tem que ir para a escola, tem que se desenvolver, tem que desenvolver os seus talentos. Então, o trabalho em si, aquele trabalho penoso, aquele trabalho que não é considerado aquela atividade técnico-profissional comum da aprendizagem, ele é proibido e afasta a criança de um futuro melhor. Legislação que vocês podem citar: Declaração dos Direitos da Criança da ONU, de 1959, foi a primeira em direitos da criança. Convenção número 138 e 182 da OIT, pode citar tranquilamente. A Agenda 2030 da ONU, nós temos aí um prazo até 2025 para erradicar o trabalho infantil. Vamos conseguir? Obviamente que não.
mas você pode citar na sua discursiva a Agenda 2030. Constituição Federal, que vai trazer, inclusive, a proteção integral. Então, a Constituição Federal vai trazer o princípio da proteção integral, em que o Estado, a sociedade e a família são responsáveis pelo pleno desenvolvimento das capacidades físico, psicológica, moral e social da criança e do adolescente. Temos a consolidação das leis, né, a nossa CLT, que vai trazer tanto a aprendizagem quanto regras, né? Inclusive tem um trabalho do menor lá na Constituição, que já deveria ter sido modificado, mas temos o trabalho do menor, expressão que você não deve usar na sua discursiva. Temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai tratar aí do trabalho penoso, vai dar um conceito de trabalho penoso, e o Decreto 6.481 de 2008, que nada mais, nada menos que é a nossa lista TIP. Lista de piores trabalhos infantis. Então, vejam que há muitas informações, caso caia na sua prova, sobre o trabalho infantil. Lembrando, pessoal, muita gente pergunta e acha que, né? Eu acredito que a banca não vai cobrar isso, mas a gente vai mencionar aqui. Nós sabemos que a idade mínima de 14 anos para a aprendizagem, né? No entanto, existem duas exceções em que a criança ou adolescente está autorizado, desde que, claro, com autorização aí da vara da família, está autorizado a trabalhar com menos idade. Na verdade, não é um trabalho, né? É uma atividade. É a atividade artística ou trabalho artístico. E aí se tem diversas regras a serem seguidas, jornada de trabalho, não pode faltar aula, não pode prejudicar a frequência escolar. É preciso que tenha uma separação dos valores em que a criança ganha em uma caderneta de poupança para ela. Então, existem diversos critérios que eu acredito que a banca não vai cobrar. Mas o que a gente tem que analisar sempre aqui é se esse trabalho artístico ele está ou não prejudicando a criança. Porque às vezes vocês me perguntam, inclusive lá no Instagram, vocês me perguntam sobre crianças, youtubers mirins. Pois bem, tecnicamente os responsáveis são os pais, né? E embora não seja uma atividade em que se consiga enquadrar como uma atividade de emprego, há uma remuneração por aquela exposição. Então, o que se busca hoje, inclusive, existe alguns projetos de leis para regular essa atividade mirim de youtubers, né, na internet. O que vocês precisam entender existe aí um prejuízo à formação psicológica, moral, social da criança? Então, são esses fatores, e claro, cada caso há o Ministério Público que vai intervir em determinadas situações, mas na prova, o que eu quero que vocês analisem, se vier a cair, é que a banca vai deixar claro que houve um prejuízo à formação da criança e do adolescente. E se houve, esse trabalho é proibido. Por quê? Porque a legislação protege integralmente o desenvolvimento físico, psicológico, moral e social. Tenham cuidado também, caso a banca não deixe explícito que há uma remuneração, tá? Um exemplo é propaganda paga, ou seja, a criança está lá abrindo aquele 565 mil brinquedos de determinada empresa, ela está ganhando para isso. Para quê? Para fazer propaganda, para que outras pessoas, outras crianças tenham desejo daqueles brinquedos. Então, existe uma propaganda paga por trás disso. Então, pensem fora da caixinha, essa questão da internet, seguidores, muitos seguidores, a maioria das coisas são patrocinadas. Antigamente você via uma propaganda, é realmente uma propaganda. Com o passar do tempo, eles passaram a incluir um merchan dentro da história em que está sendo contada. Vocês viam aí nas novelas, aparecia lá uma imagem enorme do Banco Itaú, ou de uma atriz, né, do personagem indo ao Banco Itaú. Isso é merchan. A novela está recebendo para mostrar aquela imagem. A internet é a mesma coisa. Então, a pessoa está inconscientemente dizendo para você que aquele produto é bom e que você precisa comprar. É mais ou menos isso, tá bom? Então, cuidado com a atividade ou trabalho
artísticos de crianças, tá certo? Também pode ser dispensada a atividade esportiva, né? A gente vê aí diversos atletas, né, iniciando a carreira no futebol aí com 10 anos, 12, 14 anos, tá? A partir dos 14 anos já pode, inclusive, ter contrato, que não é um contrato de emprego, é só um contrato, tá? Pode ter um contrato com a entidade desportiva. Então, cuidado com isso, tá? Existem exceções? Existe, e são essas duas aqui. Bom, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, dados de 2023, tá? O trabalho infantil afeta 1,9 milhão de crianças e adolescentes, sendo 4,9 a população entre 5 e 17 anos no Brasil. Nas fiscalizações, quase 90% apontaram atividades da lista TIP. Prof, é para eu ler a lista TIP? Bom, agora não dá mais tempo, tá? Mas se você já leu uma ou duas vezes, se você é nosso aluno lá do resumo esquematizado, a gente colocou as principais atividades ou atividades que causam um pouco de estranheza, então tá tranquilo. Se não, dá uma passadinha, veja ali, você consegue ver, e algumas coisas que você achar estranho, isso aqui não deveria, marca, né? Porque na hora da prova pode ser que caia e você entenda que, pelo bom senso, não caberia estar na lista TIP, mas está, tá ok? O mais recorrente é o trabalho doméstico, o trabalho com cuidados de idosos, crianças, artesanato, na fabricação de mandioca, tá? São essas opções que mais caem em provas. Bom, no plano nacional, nós temos a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que faz, né, que tem aí uma proposta para erradicação do trabalho infantil e tem instrumentos de gestão, parcerias, inclusive com a parceria com a sociedade privada. Uma das situações, né, em que o auditor fiscal atua no trabalho infantil, na erradicação do trabalho infantil, e vai realizar aí não só orientações, tá, mas sensibilizar e mobilizar em face do trabalho infantil. Quando a gente diz sensibilizar e mobilizar, a gente diz a sociedade, tá, pessoal? Justamente para quebrar paradigmas de que a criança precisa trabalhar mais cedo, enfim, né? Conscientizar de que nós, a sociedade, precisa proteger as gerações futuras. Então, são dados aí para vocês colocarem. Vamos falar um pouquinho do trabalho de aprendizagem. Como eu já disse para vocês, idade de 14 a 24 anos, salvo o PCD, que não tem idade, limite de idade, tá? Não é trabalho, embora ele seja um empregado. O aprendiz é empregado, tá? Diferente do estágio. O estagiário não é empregado, não é nada, é só estagiário. Então, nós temos aqui formação técnico-profissional metódica, então não é um trabalho, é uma formação para uma profissão futura. Tem que ser, obviamente, compatível com o desenvolvimento físico, moral, psicológico do adolescente. O contrato deve ser necessariamente escrito com anotação na CTPS. A matrícula e a frequência são obrigatórias se não concluído o ensino médio, tá? Mas não tem possibilidade do ensino médio, não é fornecido. Aí não tem problema desde que tenha o ensino fundamental. Contrato de até 2 anos, salvo para pessoas com deficiência que não têm limite de prazo. PCD não terá o contrato extinto caso lhe tenha faltado recursos de acessibilidade. Aqui é que a gente chama de adaptação razoável. Aqui também você pode incluir adaptação razoável. Por quê? Se o aprendiz PCD não teve condições porque não havia recursos, não tinha como ele executar a atividade, então eu não posso extinguir o contrato. Eu tenho que fornecer, tenho que fazer adaptações razoáveis para que ele possa exercer a formação técnico-profissional metódica. Jornada, 6 horas, regra geral, 8 horas se houver prática e teoria no programa de aprendiz, tá? Vedada a prorrogação de jornada e compensação também, obviamente, né? Se não pode prorrogar, não pode compensar. Direito, salário mínimo hora. Isso não quer dizer que ele vai receber o salário mínimo, tá, pessoal? As horas em que ele trabalha, as 6 horas aqui, ela vai ser calculada no salário mínimo, salvo se houver previsão mais favorável. 2% de FGTS, tem direito a vale transporte, férias anuais, aqui cuidado, né? Muita gente confunde o estágio. O estágio não tem férias, porque ele tem uma licença. Por quê? Porque essa licença vai ser remunerada, mas não vai ter 1/3.
e férias tem 1/3, tá bom? Então, o estagiário não tem férias. Aqui, o aprendiz tem férias e tem garantia provisória a gestante. Isso aqui é uma discussão jurisprudencial, não está afirmado, há uma tendência a se reconhecer essa garantia provisória da gestante e eu trouxe para vocês caso a banca traga esse posicionamento, tá bom? Percentual de 5 a 15%. Próximo assunto, diversidade. Quer ter acesso ao curso completo? Acesse o link na descrição do vídeo e use o cupom RETAFINAL. Assim, você vai ter acesso ao eixo 4, 5 de revisão e mais 2 horas de temas para sua discursiva em formato de checklist. Te espero lá no curso.